Jeremias 31 diz assim: Estando chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus deles e eles serão o meu povo. Vamos ver mais uma falando de aliança em Ezequiel 36. Ezequiel 36, depois a gente comenta todos eles. 36, 26. 36, 26 de Ezequiel. Que diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e o levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu o livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Até o 33. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saiba que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se, e por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. Até aqui só. Amém? Aqui a gente está falando sobre aliança. Deus ele estava anunciando a nova aliança. Aliança que ele faria de novo com Israel, com a descendência de Israel e conosco também. Uma nova aliança. E essa nova aliança foi dita por Jesus. Eis aqui a nova aliança no meu sangue. Então, quando Deus fala que Ele está fazendo uma nova aliança, que Ele ia fazer uma nova aliança conosco, é a aliança que Jesus fez. Porque isso aqui foi o profeta Jeremias que tinha profetizado e o profeta Ezequiel que tinha profetizado também. E interessante que aqui em Ezequiel, no versículo 31, ele diz assim: Então vocês se lembrarão dos caminhos maus, das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesma, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. No 32 fala assim: Quero que saiba que não estou fazendo isso por causa de vocês. Quer dizer, Deus ele estava fazendo por causa da bondade dele, não por causa de nós mesmos. Porque Deus é um Deus de amor e ele quer que todos se salvem. Ele não quer que ninguém se perca. Então, quando ele anuncia a nova aliança, essa nova aliança foi realizada no tempo de Jesus, quando Jesus ele participa da ceia com os discípulos e ele fala: esse é o meu pão, esse é o meu sangue da nova aliança. Então Jesus ele veio para cumprir tudo que estava escrito nos profetas e na lei. Glória a Deus. Então tudo que Deus ele falou através dos profetas, Jesus veio realizar. Jesus ele realizou tudo.
tudo que tinha escrito sobre a lei, nos profetas, ele veio para realizar. Então Jesus ele veio trazer o quê? A nova aliança. Interessante que Deus aqui ele fala que poria em nós um espírito. No 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Quem é esse novo espírito? É o Espírito Santo que está conosco. Então aqui no tempo já de Ezequiel já tinha sido profetizado, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, lhe darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos, segundo os meus mandamentos. Olha que Deus maravilhoso. Então isso, a gente está vivendo isso no dia de hoje. O próprio Deus, através do seu Espírito, está dentro de nós. Só que, como eu tenho falado, a gente não está valorizando essa presença. Porque aonde Deus está, aonde a presença de Deus está, algo novo tem que acontecer, algo extraordinário que tem que acontecer. Por isso que a gente não pode viver de qualquer maneira, porque o próprio Deus, a gente carrega em nosso corpo a excelência da glória de Deus, que é a presença de Deus em nós. Amém. Só que muitas vezes a gente não valoriza essa presença. E nós temos que começar a valorizar essa presença. Vamos ver Hebreus 7, 22. Glória a Deus. Vamos estar continuando falando de aliança. Hebreus 7, 22. Aleluia. Que diz assim: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Olha só, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Então Jesus ele veio para trazer para nós uma aliança superior. Por que a nossa aliança é superior à aliança que Deus fez com Abraão? A aliança que Deus fez com Jacó, com Isaac, com José. Por quê? Porque agora foi Jesus que se deu por nós. É a nova aliança. Antigamente, era a antiga aliança que Deus tinha feito com os filhos de Israel. E quando Jesus veio, ele veio trazer a nova aliança. Uma só vez Jesus se entregou por nós. E nós temos a nova aliança. Mas a nova aliança é superior por quê? Porque antigamente o Espírito Santo só visitava a pessoa, o profeta visitava ele profetizava e o Espírito não fazia habitação. Hoje não. O Espírito Santo está dentro de nós. O mesmo Espírito que trouxe de volta a vida para Jesus. Aleluia. É o mesmo Espírito que está dentro de nós, vivificando a nossa vida. O mesmo Espírito que vivificou Jesus no túmulo, que levou ele aos céus, é o mesmo Espírito que está conosco. E é o mesmo Espírito que vai transformar o nosso corpo naquele dia do arrebatamento. Então nós temos aliança superior por causa do Espírito Santo que está dentro de nós, o próprio Deus, a própria glória de Deus dentro de nós. É algo estrondoso, algo extraordinário que a gente tem que começar a se dedicar mais a essa presença. Aleluia, Pai. Hebreus 8, o 6. Nós vamos ler até o 13. 8, 6. Que diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito.
visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado, envelhecido, está pronto para desaparecer. Então, a antiga aliança já não tem mais valor. Por quê? Porque a nova aliança tomou lugar. Quem é a nova aliança? É a que Jesus trouxe. Através do quê? Da sua morte e ressurreição. Ele trouxe novamente para nós uma nova aliança. E o Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. Hebreus 9:15. Diz assim, por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança. Então, Jesus, ele veio trazer para nós a nova aliança. Ele apresentou para os discípulos a nova aliança através do sangue dele, que foi derramado por nós. Quando esse sangue é derramado por nós, é o próprio Espírito. O sangue de Jesus é a vida, o Espírito é vida, o Espírito que vivifica. Então, quando a gente participa da Santa Ceia, a gente não pode fazer igual o povo de Israel fazia, igual muitos estão fazendo hoje, uma tradição. A Santa Ceia não é uma tradição. A Santa Ceia é o corpo de Cristo partido. E o sangue não é somente um suco, é o próprio Espírito que a gente está tomando. É a força, é a ressurreição de Jesus. É o Espírito em nós. E a gente não pode simplesmente tomar por tomar sem discernir que o Espírito Santo que a gente bebe através do sangue é o poder de Deus que a gente veste, que a gente ingere. Então, quando a gente come o pão, o pão é a palavra. Aleluia. O pão é a palavra. Jesus se fez carne, a palavra habitou entre nós. Agora, o suco, que é representado, o sangue, é o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo que a gente toma. É o poder de Deus que a gente está ingerindo. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Que é o sangue de Cristo. Quando a gente toma o sangue de Jesus, é o Espírito Santo que está nos revestindo, nos vivificando. E é Ele que abre os nossos olhos para que a gente veja. E na hora que a gente está tomando o suco, nós temos que estar lembrando da nova aliança. Porque a nova aliança que Jesus trouxe para nós, ela nos garante a saúde divina que tem que fluir do nosso corpo. E é exterminada a pobreza da nossa vida, porque Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Está lá em Coríntios 8, versículo 9. Jesus, ele se fez pobre para que a gente não carregasse mais a pobreza em nós, para que a gente não tivesse falta de nada. Então, quando a gente toma o sangue, quando a gente participa do corpo de Cristo, o corpo de Cristo está sendo formado nesse momento. É a comunhão. A comunhão e o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos em comunhão na ceia do Senhor. Graças a Deus. Amém? Então, quando a gente tomar o suco, que a partir de hoje seja diferente. É o próprio Espírito que a gente está ingerindo. O poder de Deus que a gente está ingerindo para trazer vida para nós. Vida para o nosso corpo. Vida para o nosso espírito. Vida para a nossa alma. Vida. Nós temos que celebrar a Santa Ceia do Senhor. Não podemos continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo. Romanos 8. Amém. Versículo 9.
Deus é maravilhoso, Deus é lindo, oh Deus. Nove ao 11. Que nos diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que o ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aqueles que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha o que está escrito aqui, nesse 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Então, o Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de nós. E na hora que a gente participa da Santa Ceia, a gente está ingerindo o sangue, o poder do Espírito Santo dentro de nós, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que vivifica os nossos corpos. Isso em toda a ocasião. Por isso que quando a gente participa da Santa Ceia, a gente não pode lembrar, a gente temos que fazer em memória de Jesus. Mas não é somente a memória de Jesus. Nós temos que celebrar a vitória que Jesus conquistou para nós. Porque nós temos o Espírito Santo que vivifica o nosso corpo. Nós não temos falta de nada. Porque Jesus já nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios 2:6. Vamos lá ver. Efésios 2:6. Olha, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Gente, olha só, é a palavra de Deus que fala que Deus já nos ressuscitou. E quando foi isso? Quando Jesus ressuscitou e subiu e se assentou à destra de Deus, nós também se assentamos com Ele. Deus é lindo, é maravilhoso. E você vai dar um prato de vitória. Glória a Deus, aleluia. Porque nós já estamos assentados com Ele. Nós já estamos lá, nós já vencemos. Então, quando a gente participa da Santa Ceia, a gente não pode participar como se estivesse no funeral. Nós temos que participar celebrando, dançando. Porque Jesus venceu. E nós somos mais do que vencedores porque Jesus venceu. Amém. Então a gente tem que celebrar. A gente tem que celebrar porque a gente já está sentado à destra de Deus com Jesus. Aleluia. Então quando te vier a enfermidade, você fala, sai em nome de Jesus porque eu já estou sentada nas regiões celestiais. Vem a dificuldade do dia a dia, sai para lá, porque eu já estou sentada nas regiões celestiais. E a palavra de Deus fala que na presença de Deus, a plenitude de alegria e a sua destra delícias perpétuas. Então ficar triste para quê? Se a gente já está sentada nas regiões celestiais. É Deus, eu creio, Pai. Aleluia, isso é maravilhoso. Então é hora da gente começar a celebrar. É hora da gente começar a celebrar, porque nós somos mais do que vencedores. Amém. Acabamos de ler que a gente já está sentado nas regiões celestiais. Não importa o que bata na sua porta. A gente já está sentado nas regiões celestiais. Não importa. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela não pode voltar para Ele vazia. Vamos ver Gênesis 14, 18. Isso aqui é um exemplo de Santa Ceia. Podemos dizer que foi a primeira Santa Ceia já assim descrita na Bíblia. Primeira Santa Ceia, Gênesis 14, versículo 18. Deus é lindo, é maravilhoso. Aleluia, Pai.
Gênesis 14, versículo 18. Diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em sua mão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha só, isso aqui é um exemplo de Santa Ceia, porque é pão e vinho. São os elementos da ceia. E se a gente for ler um pouquinho antes aqui, nesse acontecimento, do capítulo 14, aqui conta a história quando Sodoma e Gomorra tinha sido escravizada. Então, quando eles foram levados cativo, um se salvou e foi contar para Abraão: o seu filho Ló foi levado cativo, foi todo mundo levado cativo, escravo. Então Abraão foi e pegou os seus ajudantes de guerra e foi para a batalha. Então tinha 4 reis contra 5. Então os que estavam com Abraão venceu. Junto com Abrão, eles venceram. E eles tinha um certo lugar que eles se reuniam para contar estratégia, para comemorar a vitória. Então aqui, nessa parte aqui, quando eles venceram a vitória contra aqueles inimigos, eles foram comemorar. Foram comemorar o quê? Com a Santa Ceia. Então a Santa Ceia é uma comemoração, é uma celebração. É tempo de celebrar a vitória que Jesus fez por nós. Então aqui Abraão estava celebrando junto com os outros reis que tinham vencido a batalha. Eles estavam celebrando. Então Santa Ceia é o quê? Celebração. Não pode ser funeral, tem que ser celebração. Por quê? Porque Jesus já venceu. E nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus já venceu. Não é porque nós merecemos, mas porque Jesus já venceu. Foi Deus que fez assim. Nos versículos que nós lemos de Ezequiel, Deus ele fala: não é porque vocês são bons, mas porque eu quis fazer. É Deus que quer fazer conosco. É Deus que quer nos abençoar. Foi Ele. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos escolheu. É o próprio Deus que quer. E Deus ele não quer que seus filhos sofram. Ele não quer que seus filhos sejam doentes. Por isso que Jesus morreu no nosso lugar. Para que a gente tivesse uma vida em abundância. Vamos abrir em Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 17. Que nos diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Aqui foi instituída a primeira Páscoa, que é símbolo da Santa Ceia. Celebrem. Deus ele manda a gente celebrar, não participar de um funeral, como a gente tem visto. A Santa Ceia é celebração, é festa. Deus ele gosta de festa. Deus ele gosta de celebração, de celebrar os feitos que ele fez. Nós temos que celebrar o que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Até da onde que Deus te tirou. Nós temos que celebrar aonde que nós chegamos hoje. Nós passamos por uma pandemia, estamos vivos. Temos que celebrar. Os nossos filhos estão vivos, a nossa família está viva. Temos que celebrar. Temos que celebrar que nós levantamos, nós estamos andando. Nós temos que celebrar porque podemos ver, podemos enxergar, podemos se alimentar. Nós temos que celebrar os feitos do Senhor. Amém? Deus é maravilhoso. Vamos para Colossenses.
Oh, aleluia, Jesus. Colossenses 2. Colossenses 2:17. Colossenses 2, 6 ao 15. Ao 15, que nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofia vã e enganosa, que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder, autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mão humana, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado do corpo e da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na circuncisão da carne, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse último aqui que nós lemos, e tendo despojado os poderes e autoridade. Esse despojado os poderes e autoridade é o poder do diabo na nossa vida. E fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então Jesus, ele venceu o diabo na cruz, nos dando vida. Então nós temos vida em Cristo. Amém? E nós temos que celebrar essa vitória. Nós temos que celebrar isso todos os dias da nossa vida, que Jesus venceu. E nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Pai. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Pai amado, Pai querido. Obrigada. Obrigada, Senhor, pela vitória. Oh, Pai. Obrigada porque Jesus venceu, nos dando a vitória, Pai. Nos garantindo a vitória em todas e qualquer situação. Somos mais do que vencedores. Obrigada, Senhor, porque Jesus morreu no nosso lugar. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela nova aliança. Obrigada pelo sangue derramado a nosso favor. Obrigada pela presença do Espírito Santo na nossa vida, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.